Assim como nesse vídeo, começamos o episódio já sendo guiados à reflexão. Joel empilha pedras que pega em um rio. Um gesto de deixar fluir, um gesto até de se lavar, de deixar passar toda a emoção que carrega após a perda da Tess, o sacrifício da mesma. Estamos provavelmente no mesmo dia do sacrifício de Tess, o que traz ainda mais peso para essa cena, mais peso narrativo e acrescenta num diálogo que vai ter mais ao fim do episódio, então eu vou deixar isso para depois. O homem nada diz, mas sua forma de tratar e lidar com Ellie muda e muda drasticamente, ficando mais seca e Ellie, transparente como as águas deste rio, já trata de resolver logo a questão. Escuta aqui, ó, eu não tenho nada a ver com a bateria que vocês queriam, não fui eu que prometi essa bateria, Tess ter morrido não é culpa minha, então por favor, não me trate como se eu tivesse algum tipo de culpa, ok? Joe fica pensativo, mas ele decide que sim, a menina tem razão. Eu tava pensando aqui... Não precisa me consolar. Eu não ia te consolar. Eu só ia falar que eu tava pensando no que aconteceu. Ninguém obrigou vocês a me levarem. Ninguém te obrigou a seguir com o plano. Vocês precisavam da bateria ou sei lá e fizeram essa escolha. Então não me culpa por uma coisa que não é minha culpa. Resolvida essa questão, eles seguem viagem até um local onde o Joe diz a nós, o público, ou melhor, vocês em tela, que deveriam deixar um like no vídeo. Por favor, se puder se inscrever também, eu agradeço, para continuar me acompanhando aqui, né, nessas análises episódio a episódio dessa série fantástica que é The Last of Us, que só cresce no meu conceito e no conceito do público geral também. Eu peço essa ajuda a vocês, que não custa nada para vocês, mas me retorna e muito em incentivo para que eu continue fazendo não só esse conteúdo de análise, como as críticas e outros conteúdos por aí. Eu recebi bastante comentários positivos, ironicamente não aqui no YouTube, mas lá do Instagram, sobre o vídeo de indicados, né, ao Oscar. Gostaram que eu parecia nervoso falando, mas eu tava revoltado, eu não vou negar, então tá tudo bem. Voltamos para o ponto onde Joe havia escondido alguns itens que ele precisava agora reaver. Enquanto ele procura o tal esconderijo dos itens por si mesmo, que aparentemente ele esqueceu onde fica, ele anda por aí também, mas para passar o tempo do que qualquer outra coisa, como buscar por algo como ela diz estar fazendo. A menina acaba por encontrar um infectado, soterrado numa espécie de despensa ou porão. E aqui entramos no que muitos classificariam como um momento de encheção de linguiça, um momento desnecessário ou uma cena desnecessária de provação da personagem. E muito pelo contrário. Ela brinca, de certa forma, com o infectado antes de matá-lo. E isso não é para provar algo a si ou aos espectadores que estão vendo, mas nos mostrar. Essa cena serve puramente para nos mostrar que Ellie é capaz de algo. Ela é capaz de fazer as coisas. Ela não precisa de Joel, de Tess, de Marlene, muito pelo contrário. Ela é capaz de fazer tudo ela por ela. Estabelecida essa independência, vamos explorar outra característica de Ellie, mais relacionada aqui à ingenuidade e insatisfação da mesma com a Fedra. O Joel, ele evita passar por um local que foi um abatedouro e ele teme assustar a menina, mas a mesma diz que não precisa disso e resolve seguir em frente. E o que ela vê é a seguinte cena. Uma semana depois do dia D, os soldados passaram pelo interior, evacuando as cidades menores. Diziam que iam te levar para a zona de quarentena. Isso se tivesse espaço. Se não tivesse...
Joe explica a ela que o governo havia tentado evacuar mesmo as cidades do interior, em busca de todos os sobreviventes que ainda não haviam contraído o fungo. Porém, caso os campos de sobrevivência para onde estivessem destinados estivessem lotados, sem qualquer tipo de espaço para alocação dos mesmos, a prioridade militar era garantir que os não infectados assim permanecessem. E suas ordens envolviam o assassinato de todo aquele excesso de contingente, culminando em cenas como a que acabamos de ver. A câmera nesse momento, ela foca numa fronha azul bebê com um arco-íris estampado, e quando a câmera retorna com imagens, vemos uma mãe embrulhando esse seu bebê, o que traz mais peso dramático à cena que acabamos de assistir, e retornamos para o ano de 2003, onde seremos apresentados ao protagonista desse episódio. Bill é um homem do tipo conspiracionista, que se considera um sobrevivencialista. Após a evacuação da sua cidade e das cidades vizinhas, resolve sair do seu porão onde estava escondido dos milicos que aportaram na cidade a fim de resgatar o sobrevivente. Ainda bem que ele fez isso, né? Por ser um louco conspiracionista, sem querer ele já acabou se salvando. Ele resolve sair do seu porão para juntar o máximo de recursos possíveis. O mais impressionante é que tudo dá certo. Normalmente não daria, vemos algum estabelecimento de empecilhos, e aqui não temos isso. Vemos também que ele já possui um gigantesco arsenal digno de colecionador de armas de fogo, e o conhecimento também de sustentabilidade em caso de crises sérias como essa, capazes de abalar a estrutura social como conhecemos, o que foi o caso. Bill armazena combustível, rouba um gerador de energia elétrica, arame para cerca elétrica, e após tudo isso, eles estabelecem sua casa para mais um jantar com energia elétrica, carne à mesa, o perímetro em torno da sua cidadezinha seguro, bem estabelecido, e ele então, solidão essa que dura 4 anos. Avançamos no tempo para vermos a solidão de Bill finalmente ser preenchida pelo Frank, um carismático andarilho que havia caído em uma das armadilhas do Bill. Eu não tô infectado. Demonstrando uma humanidade desconcertante até mesmo para Bill, de acordo com a situação em que nos encontramos, Bill se vê permitindo que o faminto homem fique para um jantar, coma um pouco de sua comida, toma um banho quente depois de tantos anos em que eu mesmo não sabia mais o que era isso. Por intermédio de um piano e também da música, eu já falo sobre isso depois, esses dois homens abrem seus corações um pro outro e passam a compartilhar um amor impossível, um amor improvável, devido, é claro, ao apocalipse, e ainda assim puro, sincero e verdadeiramente lindo. Por mais que soe como os típicos episódios filler, aqueles que pouco dizem sobre a narrativa como um todo, servem apenas para alongar a série, aqui é completamente diferente. Essa história, ela tem um arco que não dura nem 1 hora, mas ela te entrega tudo sobre a série, e ela te entrega um dos momentos mais emocionantes que você vai... Talvez um dos mais emocionantes arcos que você vai acompanhar na sua vida de... assiste muito seriado viciado. Não que a série também vá tratar de amor ou preparo militar, plantações de morango, mas sobre ser humano. Não sobre o ser humano, sobre ser, sobre viver e não somente sobreviver. Como eu disse anteriormente no vídeo da análise dos episódios 1 e 2, não é uma narrativa sobre mortos ou sobre o apocalipse, mas sobre os vivos e as escolhas que eles tomam para si para prosseguir de agora em diante com a ruína da sociedade como conhecemos. O Bill estava pronto para um solitário apocalipse, mas só encontrou seu propósito quando se uniu a Frank para cuidar e proteger dele, proteger o seu pequeno porto, o
seu ninho de aconchego, conforto e humanidade. Para que isso não se perca, para que a vida seja vivida e não apenas existida. Em menos de uma hora somos apresentados a 2 personagens e vemos eles se desenvolvendo e seu ciclo se encerrando de uma forma tão sensível, tão palpável e com tanta verdade, tanta veracidade, que quando o Frank pede a Bill que não só deixe ele morrer, mas o mate numa espécie de eutanásia, quando eu tomei ciência de que não foi só um pedido, mas também seria um ato, seria verdade, o Bill faria isso pelo Frank, nossa, filho, a minha reação foi uma terrível crise de choro. Eu tava assistindo o episódio na sala e eu fui pro quarto ficar deitado com a minha esposa, porque eu não sabia o que fazer. Eu entrei em crise e comecei a chorar. As lágrimas me escapavam da mesma forma que a Bill, fluindo sem que eu as conseguisse evitar ou cessar. Um peso que somente um elo tão forte, dramaticamente falando, poderia proporcionar. O Bill decide que a hora dele também chegou. Ele estava velho e o amor da vida dele decidiu que não havia mais motivo para viver sentindo dor, viver mais novas dores. E assim, unidos em sua cama, ambos se deitam abraçados e deixam essa vida da forma como escolheram viver, juntos e apaixonados. Voltamos ao presente, onde Joel e Ellie chegam à propriedade e descobrem o que de fato havia acontecido ao casal após um estranhamento da parte do Joel de que estava tudo parado, tudo vazio, não se ouvia nada. Bill deixa uma carta que é para alguém, mas provavelmente o Joel, onde narrava a sua escolha do suicídio com seu marido e deixa tudo para ele, de forma que ele pudesse proteger assim a Tess. Ellie, que estava lendo a carta, retesa, ela simplesmente interrompe a leitura aqui e deixa as palavras incompletas no ar. Joel toma a carta para si e vê as palavras de Bill, onde ele narra ter encontrado aquele propósito que eu citei anteriormente, protegendo e cuidando de Frank, o que desperta um gatilho em Joel, que agora Ellie era seu novo propósito. E movido não só pelo ímpeto de não perder mais ninguém, como outrora havia perdido Tess e outrora perdera também Sarah, ele começa a instruir a menina sobre como a relação deles vai ser a partir daqui para frente, tomando para si a figura de mentor e guarda-costas, com Ellie sendo sua protegida. Terminamos com uma música sendo tocada, a música anteriormente cantada por Frank naquele piano lá no começo do episódio e cuja performance foi interrompida por Bill. Enquanto o destino de Joel e Ellie segue estrada adiante, a câmera trava na paisagem, ela se enquadra em uma janela, a profundidade de campo muda e aquele frame, aquele quadro em que nos vemos, se assemelha em forma e significado às inúmeras pinturas que Frank desenhava para Bill, ou pensando em Bill, pensando na vida dos dois, na casa dos dois. Uma singela homenagem e despedida desse local. Local esse que também foi um protagonista dessa história, afinal, o local esteve presente durante toda a história de amor, de conhecimento e amor de Bill e Frank. Daqueles personagens, daquela história tão linda e trágica que me deixou em prantos enquanto eu escrevia esse roteiro de novo. Não agora, que agora eu tô só lendo, né? Mas escrevendo aqui, eu tava com a cena rodando no canto, né? Pra não perder nada, e eu voltei a chorar. Pessoal, se é esse tipo de análise que você busca aqui no YouTube, você não apenas achou, como eu garanto que a quantidade de novos conhecimentos adquiridos por vocês vindo aqui vai ser gigantesca. Então se inscrevam nesse canal, por favor, vocês me ajudam muito, vocês aprendem mais, descobrem mais. Se você quiser ficar informada enquanto me ajuda, você pode me seguir também no Instagram e no TikTok, porque eu sou muito mais ativo no Instagram e o TikTok tem um quadro próprio que as coisas saem primeiro lá e depois aqui no YouTube e no Instagram. Se puder me seguir @i_literatos. No Instagram eu produzo os conteúdos um pouco diferentes e mais assertivos até do que esses daqui. Então, novamente, muito obrigado por ter estado até aqui comigo em mais uma análise e nos vemos na semana que vem.